Boa noite a todos. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui novamente para conversar com os amigos, sobretudo para falarmos um pouco mais sobre o Evangelho, né? À luz do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora que temos contato com ela e que muito nos auxilia, né? Nos engrandece, nos faculta um estudo de nós mesmos, né? E com isso o crescimento espiritual vai ocorrendo. Quero agradecer a direção da casa por mais esse convite. Lembrando que essa palestra, né, ela deveria ocorrer no dia de ontem, mas que em razão de problema com energia elétrica, né, então não foi possível a sua transmissão. Faltavam uns 10 minutos para iniciar e assim a energia acabou e restabeleceu bem depois, então por isso que foi transferida para o dia de hoje. Então eu peço desculpas, mas hoje estamos aí, né, para fazer essa conversa, né? Não vamos dizer uma palestra, mas é uma conversa entre amigos, entre irmãos de fé, buscando sempre o conhecimento, né? É esse conhecimento que nos engrandece a todos, né? Bem, o tema da noite que nós vamos ver, seguindo a ordem, né, de estudos da casa, né, é o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente os itens 7 e 8, que tratam sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos entender um pouquinho sobre isso, mas antes nós vamos já elevando os nossos pensamentos, né, para a prece inicial. E claro que todos estamos saudosos, né, de estarmos fisicamente presentes em nossa casa espírita, aurindo, né, daquela energia vibrante, aquela energia que realmente nos proporciona um bem-estar indizível. Mas, como todos sabemos, por hora isso não nos é possível, mas também seguindo, né, a orientação de André Luiz, quando nos informa que estará o homem invariavelmente onde estiver a sua atenção. Então, coloquemos, né, a nossa atenção lá na nossa casa espírita, lá no salão de palestras e formemos então essa energia, né, tão bonita e tão bela que poderá ser nos proporcionada. Então, com a mente voltada, né, em sintonia com a espiritualidade, com a nossa atenção no presente, com a nossa atenção como se estivéssemos lá no nosso salão de palestras da nossa casa espírita, vamos nos aquietando, vamos nos interiorizando, colocando a nossa atenção em nosso próprio interior também, esquecendo aquilo que nos circunda, que está à nossa volta, enfim, buscando a harmonia e o equilíbrio com a espiritualidade. Afinal, todos buscamos o consolo, todos buscamos o remédio do conhecimento que se dá
pelo estudo edificante. Coloquemos também nossa atenção em nossas águas para que sejam fluidificadas. Então, dentro desse silêncio, vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desse encontro, pela oportunidade desse estudo. Vamos agradecer também ao mentor espiritual da nossa casa espírita, ao nosso mentor espiritual. Enfim, vamos nos envolvendo dessa atmosfera de luz, essa atmosfera de harmonia, de equilíbrio, de forma que o estudo da noite possa ser transpassado, digamos assim, da espiritualidade para nós todos. E que assim seja. Em nome de Deus, vamos iniciar o estudo da nossa noite. Bom, o tema, então, já adiantei no início, sobre o sacrifício mais agradável a Deus, né? Faz parte do Evangelho de Mateus e que nós falaremos daqui a pouquinho sobre ele, né? Convém nós elevarmos também o nosso pensamento a título de uma reflexão mais profunda a respeito, né, dos dias que correm e reavivar em nós a fé e a esperança. Lembrando que a fé deve ser raciocinada de forma que ela se torne inabalável, né? E também a esperança, a atitude, né, da esperança não é atitude como pode sugerir à primeira vista o nome, né? A atitude de quem espera. Muito pelo contrário. Esperança é a atitude daquele que caminha ao encontro do objetivo. Esperança é de esperançar e não de esperar, né? Vamos também procurar, né, sair da sintonia do medo, da sintonia da dúvida, que isto faz com que nós arrefeçamos, né, todo o nosso viver mesmo, né, e entramos numa vibração mais densa e ficamos mais sujeitos e mais propícios, né, a gerar ainda mais medo e ainda mais dúvida. Onde há fé, onde há esperança, não há lugar para o medo nem a dúvida. E lembrando também que nós estamos numa fase de transição, né, planetária, todos nós já sabemos, já vimos sobre isso. Mas o principal motivo, né, dessa transição planetária, dessa mudança, né, de frequência vibracional, é justamente considerando uma programação maior, né, cósmica mesmo. Nós estamos no momento de consolidar, né, a humanidade está no momento de consolidação do corpo emocional, que é um dos corpos dos quais se serve o espírito, né, para sua manifestação. Então, nós precisamos nessa era, né, consolidar o nosso corpo emocional e depois, na sequência, consolidarmos também o nosso corpo mental. Muito bem. E isso é fácil de se notar, né? Porque há muita instabilidade emocional, né? Nós, a cada momento, nos deparamos com os irmãos cujo emocional apresenta-se muito instável. Então, é preciso que nós busquemos, né,
equacionar esse problema do nosso corpo emocional. E para isso, melhor dizendo, não há outro caminho senão o estudo, né? O conhecimento. E a doutrina espírita, ela é repleta de conhecimento para que nós, então, cresçamos na nossa escalada evolutiva. Quando nós falamos do sacrifício mais agradável a Deus, né? Nós estamos falando de algo muito profundo que Jesus nos ensinou. Nós vamos ver no decorrer do estudo toda a importância, né? Toda a atenção que nós devemos empregar a essa passagem evangélica. E para realizar o estudo da noite, dentre vários caminhos possíveis, né? Nós optamos por fazer uma abordagem um pouco mais ampla e depois adentrarmos ao núcleo, né, do estudo, que é justamente o sacrifício mais agradável a Deus. Então nós vamos, para falar, né, do tema, nós vamos nos reportar a bem-aventuranças, nós vamos nos reportar ao próprio evangelho, significado, enfim, né? Para que nós possamos construir um estudo nesta noite, ainda que superficial, claro, em razão do tempo, mas não podemos esquecer também, né, que toda a profundidade tem início na superfície, né? Então, nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais ampla para depois buscarmos o tema central do estudo, talvez, né, com um potencial maior, então, de compreensão. Esse tema, obviamente, ele faz parte do Evangelho, mas só para que nós relembremos, né, o que seja o Evangelho, né? O que é o Evangelho? Né? Todos nós nascemos, né? Crescemos ouvindo essa palavra Evangelho, né? Mas o que é Evangelho? Então, eu busquei aqui os nossos instrutores, né, da espiritualidade, Emmanuel e André Luiz, justamente porque eles nos respondem o que seja o Evangelho. André Luiz, né, por sua vez, ele nos diz, abordando o Evangelho, que não se trata de um livro, de um povo apenas, mas sim o código, prestemos atenção nisso, o código de princípios morais do universo. Olha a amplitude que André Luiz dá ao Evangelho, né? Que ele reconhece, melhor dizendo, que ele identifica no Evangelho. Então não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo. Porque representa, continua, né, André Luiz, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Olha que lindo isso que André Luiz nos traz, nos revela sobre o Evangelho, né? A magnitude que é esse conjunto de princípios morais do universo, né? De âmbito universal. Já Emmanuel também nos informa que o trabalho da espiritualidade, né, consiste no esclarecimento das almas, né? O trabalho, né, toda a ação da espiritualidade nesse momento é para que as almas, nós aqui encarnados, sejamos esclarecidos. E olha como conclui Emmanuel, né? E para atingir esse objetivo, só no Evangelho é buscado ou são buscados os programas de ação. Então, olha o que representa o Evangelho, né? E olha a bênção que nós temos de conhecer o Evangelho, de estar em contato com esse Evangelho, que é um verdadeiro caminho, né, para a nossa
ascensão espiritual. Não basta entender apenas o Evangelho, né? É preciso ser o próprio Evangelho. Mas aonde está esse Evangelho, né? Uma pergunta, onde está? Está lá nos livros, nos 4 livros, né? Também, mas essa não é a importância, né? O Evangelho está, acima de tudo, na nossa consciência. Na nossa consciência. Por quê? Porque se o Evangelho, né, faz parte do conjunto de leis universais, os próprios Espíritos, né, eles nos informam, no Livro dos Espíritos, na questão 621, que todas as leis, né, estão na consciência do homem. Então, o Evangelho tem sua localização primeira na nossa própria consciência. Basta que nós façamos a escavação interior, né, para que descubramos essa gema, para que descubramos todo esse tesouro escondido nos recônditos do nosso próprio ser. E o que é vivenciar, o que é ser, o que é realizar o Evangelho? Olha que interessante, né? Nós já vimos o que é o Evangelho, onde está o Evangelho prioritariamente. E o que é viver o Evangelho? O que é ser o Evangelho, né? Realizar esse Evangelho, porque ele está em potencial em nossa alma, né? O que é então realizar esse Evangelho? A realização do Evangelho passa, sobretudo, pela sintonia que nós façamos com as leis desse mesmo Evangelho. Essa sintonia faz com que nós comunguemos, né, da própria inteligência do Criador, da própria inteligência de Deus que está presente na criação. Então, quando entramos em contato com essa inteligência, quando sintonizamos com essa inteligência, nós passamos a ser um com o próprio Criador. E isso nos dá uma felicidade, nos dá uma satisfação, nos dá uma segurança de prosseguirmos a passos firmes na nossa caminhada. A religião, então, passa a ser, né, doravante, com essa sintonia, né, com o Evangelho, a religião e o nosso cotidiano passam a ser apenas um. Não há polaridade, não há distinção entre o que nós fazemos e a nossa religião, porque a nossa religião é o nosso próprio caminhar. Bem, nós estamos fazendo esse estudo dentro, né, de um contexto maior, que é o conjunto das bem-aventuranças, né? O próprio capítulo 10, né, do Evangelho é nesse sentido, né? Que são bem-aventurados os misericordiosos, né? Então ele faz parte das bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças estão presentes no Evangelho lá em Mateus, né, no capítulo 5, e Jesus nos elencou todas essas bem-aventuranças. Mas o que significa bem-aventurança, né? É preciso que nós, na medida do possível, e tanto quanto, né, nos seja possível, verificar as origens, né, do próprio Evangelho, porque as traduções fazem com que muitas vezes aquela atmosfera, todo aquele sentimento, né, expresso naquela época, ele acabe por ser diluído ou perdendo um pouco de sua força ou do seu contexto mesmo. Então, bem-aventurança, se nós buscarmos, conforme os estudos indicam, né, lá na originalidade do Evangelho, em grego, né, era escrito em grego, ele traz essa palavra como makarios, né, uma palavra grega que significa algo como uma felicidade divina, uma felicidade perfeita.
é uma alegria divina, né? É um bem-estar espiritual indizível, porque é um bem-estar espiritual daquele que se sente na própria presença de Deus. Olha que interessante. Talvez a nossa palavra felicidade, como algumas traduções bíblicas trazem, né? Em vez de bem-aventurados, está escrito felizes aqueles, né? Então, talvez a nossa palavra felicidade, diante desse contexto originário, né? Ela perca um pouco da força mesmo, né? Ou da beleza do que esse ensinamento de Jesus trouxe para nós todos. Porque a felicidade, nós podemos ter a felicidade como algo que está fora de nós, né? A felicidade ela pode ser passageira, ela pode ser efêmera, né? Por isso que se diz felicidade eterna, né? Essa felicidade eterna é algo muito próximo de bem-aventurança. Então é bom que nós tenhamos presente também todo esse conceito, né? E dele façamos a nossa própria ideia do que seja bem-aventurança. Lá no Evangelho, né, Jesus nos trouxe como bem-aventuranças, então, os pobres de espírito, né, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, que é o capítulo que nós estamos estudando, os puros de coração, os que promovem a paz, os pacíficos, né, e aqueles que são perseguidos por conta de buscarem a justiça de Deus. São todas essas bem-aventuranças. Mas, o que seja efetivamente bem-aventurança? Nós já vimos que é um estado de beatitude, né? Que também é o derivativo latino, né? Dessa palavra bem-aventurança, beatitude. Mas nós vimos o efeito, né? Dessa bem-aventurança. É algo praticamente indizível, é sentir-se na presença do próprio Criador. Isso é a bem-aventurança. Mas o que significa efetivamente, né? As bem-aventuranças, nós não podemos perder de vista o contexto, né? Que Jesus então teria subido ao monte, né? E de lá, cercado de seus apóstolos, ele teria então proferido, né? Inicialmente a eles, apóstolos ou discípulos, né? Todo esse conjunto de ensinamentos, né? Mas nós poderíamos imaginar, né, porque dando uma interpretação talvez um pouco mais além do que a literalidade do texto bíblico, né, muitas vezes alegórico, mas essas bem-aventuranças representam um chamamento a um nível mais elevado de consciência. Olha que interessante, né? Elas são um convite, né? Elas são um chamamento a um nível mais elevado de consciência. Talvez a montanha ou o monte, né, que Jesus tenha subido, represente, né, por metáfora, um patamar avançado da consciência humana. Pois é lá, né, nesse patamar elevado que se poderá, ou a partir dele, que se poderá ter a percepção do que seja efetivamente a bem-aventurança celeste. Porque talvez num nível de consciência mais tacanho, né, mais diminuído, né, nós não consigamos ver justamente essa celestialidade, né, nas palavras de Jesus. E esse nível de consciência é alcançável, então, né, seria então alcançável pela ação nascida e mantida na seara, né, ou no caminho, né, de ininterrupta ascese, né, ascensão, e sustentada na fé raciocinada, né, e por isso mesmo inabalável. Olha que interessante, né? Então, talvez esse monte,
né? Essa montanha seria um nível de consciência mais sublimado, né? Que nós deveremos alcançar, né? Também, possivelmente, né? O mestre, né? Jesus, ele revelou as bem-aventuranças não como uma recompensa, né? Surpreendente ou uma recompensa excepcional que nós obteríamos num determinado momento, né? Da jornada da alma. Talvez ele tenha revelado, né, essas bem-aventuranças como um novo e sublime modo de ser da própria alma em sua jornada. Então, não seria uma recompensa que estaria em algum momento, né, dessa jornada da alma, mas sim um novo e sublime modo de ser da própria alma em sua jornada. Seria, pois, então, como que uma conquista afeta, né, vinculada ao nosso universo interior e não ao universo exterior. Bem-aventurança também seria a liberdade da consciência, né? A liberdade da consciência atuando em frequências vibracionais mais sutis, com mais amplos horizontes de compreensão sobre si própria, sobre si mesma, e também sobre a sua função e destinação no mecanismo, no dinamismo sagrado da existência, né? Então seria como que um estado de consciência elevado, né? Onde se pudesse compreender, né, horizontes mais nobres da própria dinâmica existencial. E aí, nós vamos já chegando perto do nosso tema, né, central. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, o que efetivamente sugere essa palavra, né? E aí, se nós buscarmos todo o significado dessa palavra, né? Nós vamos encontrá-la desde os tempos mais remotos, né? E literalmente, misericórdia é algo como um coração que compadece, né? Ou se compadece, ou um coração compadecido, né? É a junção de duas palavras, miseratio, né? Que é compaixão do latim, mais cordis, que significa coração. Então, é um coração compassivo, um coração compadecido, né? E se refere à benevolência, se refere a perdão, se refere à bondade, e poderíamos até dizer que significa, né, também, por tudo isso que nós já dissemos, caridade. Caridade. Porque se misericórdia significa benevolência, perdão, bondade, nós vamos encontrar, né, essas virtudes dentro de uma explicação dos nossos irmãos, né, da espiritualidade, dentro do Livro dos Espíritos. Se nós buscarmos a questão 886, né, do Livro dos Espíritos, onde é perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Olha a pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E respondem, né, com uma precisão que só os sábios possuem, né? Benevolência para com todos,
indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, misericórdia também teria para nós aqui dentro do estudo, né, nessa forma, né, que nós estamos estudando, também o sentido da verdadeira caridade, né? Misericórdia representaria também caridade. Caridade, né, como está sendo perguntado aqui, e ela traz, ou ela se assenta, né, sobre essas bases, né, conforme nos explicam os espíritos, né, se assenta então sobre a benevolência, a indulgência e o perdão. E só para que nós entendamos um pouquinho mais, né, sobre essa resposta, talvez aqui esteja presente na resposta uma graduação, né, da nossa própria caminhada, de crescimento espiritual. Porque ele trouxe, no primeiro momento, benevolência, depois indulgência e, por último, o perdão. Será que foi aleatório ou será que teve um propósito, né? Essa sequência de virtudes aqui elencadas. Talvez nessa resposta, como já disse, nós encontremos a própria estrada de crescimento do espírito. É um convite, né, ao estudo, é um convite à compreensão, é um convite também à resposta, né, à incessante busca do conhecimento, né, cujo caminho, né, desse conhecimento, ele não está em lugar algum senão, né, dentro do próprio ser, né? O caminho do conhecimento ele aponta para dentro e não para fora. Essa resposta é como se criar uma ambiência interior, né? Uma ambiência interior de sublime divindade, em cuja ambiência, né, se aure o bálsamo da compreensão, né? O conhecimento traz a compreensão. Daí porque a resposta, né, dos espíritos colocam em escala, né, essas virtudes que sustentam, que fundamentam a caridade, né? Ou seja, a benevolência, a indulgência e o perdão. É como se os espíritos, é como se eles nos dissessem, mais ou menos assim, né? É como se eles nos oferecessem, né, um roteiro mesmo de caminhada e dissessem para nós, assim, em outras palavras, né, que o estudo sincero, né, proporciona a sabedoria e a sabedoria conduz à compreensão de forma a agir sempre com benevolência. Mas, se mesmo assim, né, agindo com benevolência, né, diante de um equívoco de um irmão, né, nós deveríamos tratá-lo com indulgência. Indulgência é a facilidade de perdão, né, a facilidade de compreensão. Mas, se a indulgência, né, ainda não fosse suficiente, né, e se necessário fosse, então, ofereceríamos a esse irmão o perdão, né? Ciente de que a responsabilidade, né, pelo ato, né, pela prática do ato, será sempre a de quem o pratica. E que nada, né, absolutamente nada, se furta à atuação da justiça divina, que nos dá, essa justiça que nos dá a todos segundo as nossas obras, né? Ou seja, é o funcionamento da lei de retorno, causa e efeito. Então, benevolência, indulgência e perdão, tudo dentro do contexto da caridade, que por sua vez, dentro do contexto
da misericórdia, né? Que é uma das bem-aventuranças, que é uma dos estados, né? De sintonia com o Criador. E chegamos então aqui no sacrifício mais agradável a Deus, né? É um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nos versículos 23 e 24. Se der tempo, nós leremos não só o versículo, como o próprio arrazoado, né, de Kardec a esse respeito. O sacrifício mais agradável a Deus. Primeiramente, nós precisamos entender o que seja sacrifício, né? E em que contexto, né, isso era usado à época, né? A época de Jesus, ou seja, há 2000 anos, né? E lá na Palestina. Então, se nós formos buscar um pouco, né, na perspectiva histórica, nós vamos ver que sacrifício é uma palavra que significa um trabalho sagrado, né? Ela deriva do latim, também a junção de duas palavras, né? Sacrum eficium, né? Sagrado e ofício, né? Ou trabalho. Então nós podemos entender, né? De uma forma assim bastante literal, que sacrifício significa então um trabalho sagrado, né? Mas sacrifício pode, quando alguém, né, fazia um sacrifício no templo, vamos dizer assim, que era o costume da época, ele pode também significar reaproximação. Nós já veremos, né, sobre isso. Então, além de um ofício, de um trabalho sagrado, pode significar também uma reaproximação, que é justamente, talvez, né, o significado primeiro, né, em que se utilizou essa palavra para vincular uma forma da criatura se aproximar do Criador. Então, significa também reaproximação, né? Pode significar, né, também sacrifício, é um ato, né, digamos assim, um ato de passar da esfera mundana ou da esfera do profano para a esfera do divino, né? É uma forma, né, de fazer uma transferência de consciência, né, do mundo profano para o mundo divino, pelo menos naquele momento, né? Então, são vários os sentidos. Mas, e quando se levava, então, o sacrifício, né, ao templo, uma oferta ao templo, que poderia ser até coletivo, individual, mas no âmbito individual, que é o que parece estar ali no texto, né, do Evangelho, no âmbito individual, ele tinha o propósito, né, poderia ter o propósito de obter perdão divino, né, então oferecia-se a Deus em troca do perdão. Poderia ser também para um agradecimento, e poderia ser também, como já dissemos, uma aproximação, buscando uma aproximação. Então poderia ser para pedir um perdão, poderia ser para agradecer, ou simplesmente para aproximar-se de Deus. Nesse caso, levava-se oferta e a oferecia com todas as veras da alma, né? Ou seja, com o mais profundo do coração. E aí, então, é como se, por aquele ato, né, lograsse uma aproximação de Deus. Então, a palavra sacrifício tem todos esses sentidos aqui, né? Não podemos esquecer que o contexto, né, que Jesus disse isso, que foi logo depois, né, na sequência do Evangelho de Mateus, logo depois do Sermão da Montanha, quando ele estava ensinando, né, aos seus discípulos que eles deveriam
fazer uma justiça muito maior do que a justiça, do que a interpretação das leis que faziam então naquela época os fariseus e os escribas. Então os discípulos deveriam fazer uma interpretação muito mais ampla e muito mais tendente, né, ao divino, né, do que faziam os escribas e os fariseus. Tanto que Jesus disse, um pouco antes, né, desses versículos, Jesus disse que na lei, né, na lei mosaica, aquele que matar, né, seria levado ao tribunal. E Jesus então ensinava que não era só aquele que praticasse, né, esse ato de matar o semelhante, mas todo aquele que atentasse contra o seu irmão, em qualquer nível, né, já mereceria então ser levado ao tribunal. Então isso era uma interpretação bem mais profunda, bem mais sutil da lei, né? Não era necessário matar, né, para ser levado ao tribunal, mas qualquer ato que atentasse contra o irmão já seria motivo de se levar ao tribunal. Claro que Jesus se referia ao tribunal da própria consciência, né? Então aí nesse contexto é que Jesus esclarece, né, sobre a questão do sacrifício ou da oferenda, e ele diz assim, né, está lá no Evangelho: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que ensinamento, né, de Jesus. E aí, se nós trouxermos esse ensinamento para nós mesmos, né, para o dinamismo da nossa vida, né, cotidiana, o que nós estamos oferecendo a Deus, né? Será que oferecer a Deus e rogar o seu perdão, né? Será que nesse ato de fazer essa oferta, né, através de uma prece, nós seremos atendidos? Seremos atendidos, né? Ou será que nós, antes de fazermos essa oferta, lembraríamos de eventual ofensa, né, em qualquer nível, né, ao nosso irmão? Teríamos realizado, né, de nossa parte o perdão para suplicar o perdão de Deus? É isso que Jesus está dizendo, né? Porque quando se leva uma oferta ao altar, e aqui nós precisamos talvez fazer um exercício de elevação, né, da compreensão, que é justamente o que está aqui, né? Quando Jesus diz altar, né, lógico que ele se referia ao altar físico lá para ensinar, né? Jesus ensinava por parábola, né? Parábola, como nós sabemos, é uma forma de se ensinar, onde aquele que ensina, né, se serve de elementos, né, que ali do cotidiano, né, para poder ensinar. Então ele aproveitou, né, essa questão material da oferta ao altar, né, para poder dar esse ensinamento, né? Ou seja, será que esse altar então que Jesus se referia não seria o altar que todos nós trazemos dentro de nós, né? Nos refolhos da alma? Toda alma é um altar sagrado de Deus, né? É um altar sagrado divino. Que oferta nós estamos levando a esse altar? O que pretendemos entregar a Deus nesse altar? Não podemos esquecer que esse altar, ele é inviolável, né? Ele é puro, e ali só se chega, né, ou a ele só se alcança através da pureza, né, que nós estamos buscando, né? Nós estamos buscando através
de sucessivas encarnações, né? Nós precisamos atingirmos essa perfeição, né? Perfeição relativa, para que possamos então oferecer de uma maneira pura nesse altar que está dentro de nós mesmos, porque só se vai ao Pai com a pureza de coração. Então, nesse sentido é que para ter um coração puro, né, ele tem de estar escoimado, né, ele tem de estar livre de qualquer desdouro, de qualquer mazela, de qualquer algo, né, que possa maculá-lo, seja uma ofensa que tenhamos feito, né, a um irmão, seja uma ofensa a nós mesmos, né, e nós somos rápidos, céleres em fazer ofensas, atentarmos contra nós mesmos, né, enfim, nós precisamos purificar a nossa senda, purificar a nossa jornada, para que nós possamos então, ao oferecer nesse altar sagrado, onde só cabe a pureza, nós possamos então chegar lá também despidos de qualquer mácula, né? Puros, portanto. Talvez essa oferta seja nesse sentido, né? Oferecermos a Deus já depurados pelo nosso próprio esforço. Para isso, servindo-se de todas as leis universais, né, sobretudo aquelas de âmbito moral, que a inteligência de Deus colocou à nossa disposição, né, e que ao mesmo tempo sustenta todo esse universo manifestado. Então é nesse sentido que nós talvez, né, pudéssemos entender, né, ou interpretar, né, essa passagem do Evangelho, né, de oferecer ao altar de Deus, né, algo que não seja diferente da pureza e que, para tanto, nós precisamos fazer, né, de nós mesmos a pureza em perfeição. E para isso, obviamente, né, aí uma interpretação mais rasa, né, não podemos ter nada contra o nosso semelhante. Então, possivelmente, essa seria uma das interpretações, né, do sacrifício mais agradável a Deus. É justamente sacrifício, não no sentido que nós comumente temos da palavra, né, que seria assim, sofrer privações, né, em troca de algo, não é nesse sentido, é sacrifício justamente de laborar de forma sacra, né? Sacrificium, né? É um ofício sagrado, é fazer de todos os nossos atos um ato sacro, um ato sagrado. Aí então nós estaríamos realmente fazendo o sacrifício mais agradável a Deus. Espero ter contribuído, né, para o raciocínio, né, para as reflexões dos irmãos, dos amigos que estão acompanhando, de forma que todos juntos, né, possamos caminhar de forma também unida, né, sempre em direção a Deus, nosso Criador. Essa caminhada, essa jornada da alma não é uma jornada física, não é uma jornada material, mas é uma jornada profundamente espiritual, aquela em que nós crescemos dentro de nós mesmos. E como foi dito anteriormente, todo caminho de conhecimento passa necessariamente pelo interior daquele que o busca. Então é sempre nesse sentido, né? Então nós vamos finalizando o estudo dessa noite. Foi bastante rápido, né? Bastante superficial, como eu disse também, mas é pela superfície que chegamos à profundeza, né?
Então fica aí, e aqui, os amigos que eventualmente queiram se aprofundar, né, nesse assunto, poderão fazê-lo com certeza de uma maneira muito melhor do que eu acabei fazendo aqui, né, porque o tempo não permite. Enfim, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, sempre agradecendo pela assistência, agradecendo pela sustentação dos amigos espirituais, pedindo uma vez mais para que as nossas águas sejam magnetizadas com os fluidos medicamentosos necessários a cada um de nós. Mais uma vez, voltando a nossa atenção para a nossa casa espiritual e como estudamos aqui, voltando também a nossa atenção para esse altar sagrado, para esse sacrifício, conforme estudamos, que é uma estrada conducente ao Criador. E busquemos pela imagem de Jesus. Reparemos no olhar de Jesus. Esse olhar divino, saturado de luz, que nos envolve e que alcança o mais profundo do nosso ser, em todas as dimensões de expressão do Espírito. Essa luz balsâmica e lenitiva que restaura o equilíbrio, que restaura a harmonia em nós. Que nos convida também a envolvermos-nos cada vez mais com o próprio caminho da ascensão, que nos convida